Amém, irmãos? Senhor Jesus. Jesus é o nosso amado Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para começar e falar de mais uma mensagem que o Senhor nos deu para como título: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, quando se trata da vontade do Senhor, nós temos muito temor em falar, porque é cumprir todo o plano, tudo aquilo que o próprio Senhor estabeleceu para ser concluído nessa terra. E falar dessa vontade do Senhor, falar desse plano do Senhor, requer muito temor e requer muita submissão ao Senhor, irmãos. Por isso, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor para que o Senhor possa abrir o nosso coração e para que Ele possa falar conosco através dessa mensagem. Vamos fechar os olhos, irmãos, e orar um minutinho. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através dessa mensagem. Que o Senhor possa abrir todo o nosso coração, Senhor. Senhor Jesus, nós somos pequenos, Senhor. Senhor Jesus, mas o Senhor é grande. O Senhor pode todas as coisas. E nessa mensagem, Senhor, nós te pedimos o Teu socorro. Te pedimos que o Senhor possa abrir caminho em nós. Que o Senhor possa abrir, Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver, compreender e viver aquilo que o Senhor tem para nós aqui, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nos ajuda. No nome do Senhor. Amém. Irmãos, quando nós falamos, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, fazer a vontade de Deus não está relacionado em fazer obras. Quando a gente pensa fazer, eu vou fazer a vontade de Deus, muitas das vezes nós podemos pensar, eu vou fazer uma obra, vou começar a fazer isso ou fazer aquilo. Mas nós vamos entender alguns passos do que realmente o Senhor quer que nós venhamos fazer. Qual é a vontade do Senhor para nós? Em João 6, 28 e 29, o Senhor fala assim: Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, irmãos, aqui nós vemos que a obra do Senhor, primeiramente, é crer. Crer no Senhor Jesus. Crer na vontade do Senhor Jesus. Essa, irmãos, é uma realidade que o Senhor tem dispensado para nós, que fazer obras não é simplesmente eu tomar um trabalho, um serviço, mas primeiramente é crer. Aqui eles indagavam o Senhor, dizendo, o que nós vamos fazer então para realizar as obras que Deus requer? E ele foi claro, irmãos. Ele disse que, primeiramente, fazer a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Senhor Jesus. E para começar a entender, irmãos, o plano de Deus, nós precisamos também andar no Espírito. Nós precisamos crer e também precisamos andar no Espírito. Nas mensagens passadas, os irmãos já vêm falando da nossa necessidade de andar no Espírito, de depender do Espírito. E em João 4, um pouquinho atrás, 23 e 24, fala assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui é claro, irmãos, que o Senhor, Ele quer pessoas que andem no espírito, para que possam compreender a vontade dEle, porque Deus, Ele é Espírito. Em Gálatas 5,17, fala que o Espírito e a carne, eles militam um contra o outro. Militar é guerrear mesmo. Então, ou seja, eles têm uma batalha um contra o outro. Os dois não se unem, porque a carne, ela não cogita as coisas do Espírito de Deus, e nem o Espírito aprova as obras da carne. E o próprio Paulo, em Romanos 7,15, ele chegou a relatar sobre esse conflito da carne que existia entre carne e espírito, que as coisas que ele queria fazer,
isso ele não fazia, e as coisas que ele não queria, isso ele fazia. Irmãos, existe uma batalha entre a alma, que é a carne, a nossa carne, e entre o espírito. Por isso, irmão, nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos entregar-nos ao Senhor para que nós venhamos viver, para que nós venhamos andar no Espírito e conseguir compreender e depender de toda a vontade de Deus. Senhor Jesus, porque são estes, irmãos, que andam em Espírito, que o Senhor procura para seus adoradores. E não só isso, irmãos, e também o amor, ele tem que existir em nós. Senhor Jesus, vamos ler 1 João. 1 João 4, a partir do 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Aqui é claro nisso. Para nós conhecermos a Deus, nós precisamos também amar. Mas nós vamos entender isso, esse amor, qual é esse amor e o que é este amor. No 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, irmãos, em João 6, 28 e 29, o Senhor falou que a obra de Deus é que nós creiamos naquele que ele enviou. E aqui fala de confessarmos o Filho. Deus permanece em nós, o amor do Pai permanece em nós. Senhor Jesus. 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então aqui, irmãos, o apóstolo João ele chegou a dizer, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Senhor Jesus. Irmãos, então aqui é claro que esse amor ele também deve existir em nós. Nós precisamos andar no Espírito e precisamos amar os irmãos, precisamos amar-nos uns aos outros para que Deus ele permaneça em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, os que amam a vinda do Senhor. Vamos ler 2 Timóteo. Senhor Jesus. 2 Timóteo,
capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, o Paulo ele relatou de amar a vinda do Senhor. Só que o Paulo ele relatou algo muito mais profundo. Eu vou ler Filipenses 4:1 para complementar essa passagem aqui, ó. Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Aqui o Paulo ele relatou aos filipenses que eles eram a coroa dele. Senhor Jesus. E no 2 Timóteo também o Paulo falou que os irmãos eram a coroa dele. Irmãos, eu creio que o Paulo ele chegou a dizer com tanta realidade, com tanta certeza que o reino estava reservado para ele, que a coroa da justiça ele tinha alcançado, porque ele entendeu, irmãos, que os irmãos eram a sua coroa. Amar aos irmãos era a primeira coroa que realmente ele tinha. Às vezes nós podemos, irmãos, nós podemos pensar num reino tão distante, em uma coroa que é futura, e nós esquecemos que, irmãos, nós precisamos dar a vida uns pelos outros. O Paulo ele deu a vida dele pelos irmãos. Por isso eu creio, irmãos, que ele teve essa realidade, ele conseguiu afirmar isso, que a coroa dele já estava reservada, porque ele entendia que os irmãos eram a coroa dele. Ele entendeu esse propósito de amar os irmãos, crer no Senhor e amar os irmãos, dar a vida pelos irmãos. Isso é algo muito profundo, irmãos. Isso é algo que vem do Senhor. Isso realmente, irmãos, é algo celestial, não é algo terreno. Ó Senhor Jesus, e para que nós entrarmos, irmãos, para nós entendermos os pontos que nós vamos entrar nessa mensagem, é fundamental nós entendermos isso, entendermos esse passo, essa realidade de amar, essa realidade de andar no Espírito. Porque senão nós vamos viver na carne, achando que estamos fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, e na realidade só estamos fazendo coisas boas para a alma. E não estaremos entendendo o propósito de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 10. Espero, irmãos, que isso possa ter entrado no coração dos irmãos. Essa realidade do amor, não tem como a gente aprofundar muito nisso devido à mensagem, mas essa realidade do amor, de dar a vida pelos irmãos, a gente está vivendo nesse momento que no mundo, irmãos, está com tanta tribulação, que talvez eu nunca vi uma tribulação como essa, como está acontecendo. Talvez outros já presenciaram, mas, irmãos, é hora da gente realmente ir diante do Senhor e falar: Senhor, me faça viver esse amor, me faça viver esse espírito, entender que a coroa ela é aos irmãos, para que quando vier realmente o reino eu já esteja com a coroa, eu não venha buscar uma coroa que está longe, mas uma coroa que realmente eu já busquei aqui. Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, irmãos, o Senhor foi claro. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É fazer, irmãos, na terra como já foi feito no céu. E para isso, nós precisamos seguir esses elementos, essas questões que eu acabei de citar. Andar no Espírito, primeiramente, crer no Senhor, crer naquilo que Ele diz, crer na palavra dEle, andar no Espírito e amar. É a perfeição, irmãos, para que nós consigamos compreender e viver a vontade do Senhor. Porque, irmãos, fazer a vontade do Senhor não é nada terreno. O Senhor não quer nada terreno. As coisas dEle vêm do céu.
Não vem dessa terra? Então, para nós compreendermos isso, nós precisamos viver de fato isso. Nós não conseguimos fazer algo que nós não vivemos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, e não achar que nós somos aptos a fazer nada para Deus, capacitados, nós somos capacitados, que conseguimos fazer tudo, que temos um bom palpite, para que só o que eu digo prevaleça. Irmãos, isso foi citado para nós essa semana. Nós não devemos, irmãos, permanecer dessa forma. O Senhor tem nos alertado e tem nos direcionado. Irmãos, não é dessa forma. Não é achando que, por mais que eu sei alguma coisa, que eu estudei na escola X, na faculdade X, que eu tenho um bom entendimento, que eu tenho um diploma, que eu sou formado nisso ou naquilo. Não é isso que o Senhor quer, irmãos. Senhor Jesus, porque às vezes, irmãos, nós trazemos também muita doutrina familiar. Isso atrapalha muito no nosso viver, quando nós vamos servir ao Senhor. Porque às vezes nós ficamos apegados àquilo que os nossos pais, os nossos avós, eles vieram trazendo de geração em geração, mas talvez esses pais, eles nem são cristãos. E nós apegamos a essa doutrina e vivemos dessa forma, crendo que aquilo que nós vivemos e crescemos vivendo é o certo. Não estou dizendo que uma boa educação não é bom, não é isso. Mas nós não devemos apegar a nossa doutrina, o nosso viver humano, com as coisas que o Senhor tem a revelar para nós. Em Lucas 14, 26, o Senhor diz que aquele que não largar pai, mãe, esposa, marido, irmãos, irmãs, não é digno de ser chamado discípulo dele. Irmãos, isso é muito profundo. É muito profundo porque o Senhor, Ele realmente, Ele não retém a palavra dele. Ele não, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, Ele não passa a mão na cabeça. O Senhor é sim ou não. E nós precisamos, irmãos, ter esse viver também. Ser sim ou não, entender as coisas pelo lado espiritual e não querer que o que eu acho, o que eu penso é certo. Mas o que o Senhor pensa? O que o Senhor quer? Eu tenho que pensar é isso, irmão. Qual é a realidade que o Senhor quer para essa situação que eu estou vivendo agora? O que o Senhor quer que eu fale com aquela pessoa? É isso que nós devemos, irmãos, buscar com sinceridade diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque, irmãos, se digamos que você não vive essa realidade, ou não tem essa realidade, peça ao Senhor, ore ao Senhor. Fale assim, Senhor, a minha suficiência venha do Senhor. Eu não tenho força nenhuma. Eu não sei nada, não sei nem falar, Senhor, me ajuda. E nós vemos nessa semana que em 2 Coríntios 3, 5, o próprio Paulo chegou a dizer que a suficiência dele vinha de Deus. Ele não entendia nada, irmãos. E Paulo era uma pessoa que poderia se dizer como muito capacitado, um expert, uma pessoa de uma cultura e educação muito profunda. E ele entendeu isso, irmãos. Entendeu sobre o amor, entendeu sobre viver no Espírito, entendeu que a dependência dele vinha de Deus. Que ele na sua carne ele não tinha nada, e ele não era capacitado a fazer nada para Deus na carne. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nossa capacidade, irmãos, não é a nossa capacidade que Deus quer, mas aquilo que Ele quer é o nosso coração. Senhor Jesus, não a nossa mente, mas a mente de Cristo em nós. É isso que o Senhor Deus quer de nós. É isso que o Senhor Jesus espera encontrar em nós. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, não vamos nos preocupar com o que somos ou com o que iremos ser, mas o quanto Ele é e permanecerá em nós. Vamos nos preocupar com o quanto Deus é em nós e o quanto Ele vai permanecer em nós. Não o que nós somos ou iremos ser, irmãos, mas o que na carne, o que a minha carne vai ser, o que eu sou, mas o que Deus é em mim. O que permanece de Deus em mim. E o quanto o Senhor está crescendo em mim. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós sempre falamos, Senhor Jesus, nós sempre falamos que Deus quer nos levar a um nível muito elevado, a um nível muito alto,
a revelações profundas. Mas por que não temos chegado nessas revelações? Alcançado esse nível? Porque muitas das vezes, irmãos, infelizmente, nós ficamos analisando o nível com os olhos humanos. O Senhor, Ele deu a cada um conforme suporta. E nós, como homens, às vezes queremos analisar, irmãos, com olhos humanos. Cobrar de irmãos com olhos humanos. Colocar encargos em irmãos com olhos humanos. Falar que, irmãos, você tem que servir nisso, irmão, você tem que fazer isso com olhos humanos, às vezes. Já vimos de muitos irmãos servirem em muitos encargos, passa um mês, o irmão não permanece. É o irmão que esfriou? Não, irmãos, porque não era para ele estar ali. E às vezes ele foi colocado ali porque irmãos empurraram ele para ali. Irmãos fizeram com que ele se sentisse capaz nele mesmo. Às vezes, irmãos, é melhor servir com menos pessoas, mas fazendo aquilo que Deus quer, do que ter pessoas que nem têm a realidade do Senhor. Isso pode atrapalhar. Não que o irmão não seja capaz, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes o Senhor não designou ele para aquele serviço. E eu olho com o meu olho o irmão e falo assim, não, o irmão ele é bom nisso, então ele tem que servir naquilo. Às vezes nem é isso que o Senhor quer. E às vezes acontece desse irmão ir até embora. Porque quando ele serve num serviço, todo serviço ele tem uma regra, ele tem uma cobrança, que é natural. Deve haver uma disciplina. O Senhor ele tem a forma como Ele quer. E às vezes esse irmão ele nem está preparado para suportar uma repreensão. Aí acabamos matando esse irmão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou contar para os irmãos a mesma história, a história de uma nascente. Uma nascente, ela começa a jorrar água ali, ela nasce água ali pura, e ela vai descendo pelo um córrego, depois vira um rio, aí desemboca em outro rio, e aí até chegar no oceano. É assim o processo. Mas, se aquela nascente, lá no início, ela for contaminada, o rio todo provavelmente vai ser contaminado. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes, irmãos, uma brecha maligna, ela pode contaminar também uma geração. Uma brecha do mal, ela pode estragar muitas coisas. Da mesma forma que um rio lá no início, quando ele é contaminado, ele percorre e não tem como parar. Irmãos, um pecado quando entra, talvez você não seja capaz de suportar ele. Você não consiga mais parar ele. Na semana passada, eu estava tendo comunhão com um irmão, nós estávamos falando sobre essa situação. Se nós pegarmos para entender os personagens da Bíblia, vamos pegar a igreja primitiva, ela tinha uma realidade. A geração futura já tinha outra realidade. A outra talvez não tinha nada do que eles tinham. Porque é uma geração que vai buscando viver de acordo com a sua vontade, com o que acha certo. E isso, irmãos, uma brecha do mal, ela estraga tudo. A palavra fala que o Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Nem tudo que se parece bom vem do Senhor. Essa é a realidade. Vamos ler 2 Timóteo, Senhor Jesus, 4. Já li, mas vamos voltar aqui no 4, do 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos pegar aqui, no 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu te faço uma pergunta: em qual doutrina você está? O que você tem seguido? Senhor Jesus. Irmãos, nós devemos permanecer nas doutrinas dos apóstolos. Essa é a realidade. Vamos pegar para entender. Vamos pegar em Atos 2, para nós vermos um ponto sobre isso. Para os irmãos não falar que eu estou falando de mim mesmo. Senhor Jesus. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aqui, irmãos, talvez se cumpra toda a vontade de Deus para a nossa vida. Perseverar na doutrina, ter comunhão, amar, não haver divisão. E quem ia acrescentando era o próprio Senhor. O Senhor que ia acrescentando as pessoas a eles, porque eles viviam. Às vezes nós queremos locais cheios, igrejas cheias, mas nós nem vivemos. O primeiro passo, irmãos, é viver. O primeiro passo é amar. Porque aqui era o Senhor quem acrescentava. Não era eles mesmos. Mas é o Senhor, irmãos, porque aqui existia uma prática da vontade do Senhor. Voltando aqui em 2 Timóteo, aqui então a gente estava, do 4, no 3, a gente estava falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cerca-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Por que eles vão cercar-se de mestres? Hoje o que a gente mais tem são mestres. Porque aqui é claro, segundo as suas próprias cobiças. Querem ser mestres para viver em seus desejos. É simples. Querem ser mestres para dominar pessoas, para estar acima de pessoas, para instruir e não querer ser instruído, não ser repreendido. Hoje o que a gente mais tem são pessoas querendo se tornar mestres. Você abre o YouTube hoje, por exemplo, mesmo, tem várias pessoas aí querendo falar coisas que nem sabem. Essa semana eu estava vendo com essa questão do vírus que está acontecendo. Então está havendo muitas lives, as pessoas estão investindo muito no ramo digital, na internet. E essa semana eu estava vendo uma live referente ao meu serviço. Eu estava pensando, irmãos, as pessoas hoje, elas querem responder coisas que nem sabem, mas elas não respondem que não sabem. Para ela auto se sentir que sabe tudo. Às vezes você pergunta um assunto para a pessoa, ela leva para outra realidade, mas não fala, não, eu não sei. É a era da falsa verdade. Essa é a realidade, irmãos. É a era da falsa verdade. Pessoas querendo se tornar mestres para instruir, colocar um monte de ideologias, coisas que ela acha como certo e não ser instruído por ninguém. Querer ser o cabeça. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos diminuir e Ele crescer em nós. Para que o Senhor
só Ele tenha caminho em nós, que a nossa fala e a nossa carne não tenha caminho nenhum em nós mesmos. Senhor Jesus, no 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que o Paulo chegou a dizer, irmãos, para Timóteo, cumpre o teu ministério. Irmão, cumpre aquilo que o Senhor te deu. Faça, irmão, faça com todo amor, se dê a sua vida, irmão. Faça com todo amor, se faltar amor, peça ao Senhor, que Ele é misericordioso, irmãos. Peça ao Senhor, Senhor, eu não tenho amor ainda, mas me dê. Senhor, eu não tenho realidade ainda, mas me dê sabedoria. E o Senhor vai te dar, irmãos. Mas faça com amor, entregue a sua vida ao Senhor, irmãos. Abra os braços e faça, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu te entrego todo o meu coração, Senhor, toda a minha aflição, tudo meu eu te entrego, Senhor. Senhor Jesus, mas não vive, irmãos, na era da falsa verdade. Ó Senhor Jesus, essa semana, por exemplo, irmãos, eu vi uma situação que eu até comentei com minha esposa que eu fiquei muito triste, irmãos. Foi gerado, eu nem sei de onde veio, porque eu nem, para falar a verdade, eu nem procurei saber de onde veio, mas eu vi pessoas postando, crentes. Um aplicativo que você, sendo homem, se torna mulher e a mulher se torna homem. Um aplicativo que você muda para mulher. Se eu sou homem, esse aplicativo me faz como eu iria ser sendo mulher. E sabe o que é triste, irmãos? E que eu falei com minha esposa, que eu falei assim, eu tenho um Instagram, né? E eu vendo lá, a maioria das pessoas no meu Instagram são pessoas crentes. Todos os crentes, perdão, irmãos, todos não. Mas muitos crentes fazendo isso. E sabe o que as pessoas acham, irmãos? Que é normal. As pessoas acham que não tem nada a ver. Vamos ler Romanos 6. Vamos entender um pouquinho disso. 6, 12 e 14. Romanos 6, 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus. Membros como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do pecado. Vamos ler mais um, versículo 12, Romanos mesmo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão King James, esse versículo 2 fala, e não vos conformeis com o sistema deste mundo. Senhor Jesus, vou só citar mais alguns aqui, irmãos. Em 1 João 2, 15 e 16 fala, não ameis o mundo e nem o que nele há. Tiago 4,4, vamos até ler esse daqui do Tiago 4,4, que, irmãos, esse versículo, ele é de muito peso para a gente. Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, as pessoas querem se submeter ao politicamente correto para ser aceitável pela sociedade. Mas Deus, ele não quer a política desse mundo.
Deus não quer nada desse mundo, irmãos. Ele quer que nós nos apresentamos a Ele como instrumentos, santo, agradável, vivo. Irmãos, o pecado é morte. Tudo desse mundo é morte. E se nós trouxermos isso para nós, nós vamos apresentar a Deus como mortos. E o Senhor já nos vivificou, irmãos. Ele já nos deu vida, Ele não quer nada desse mundo em nós. Aqui é claro disso. Nós não podemos nos tornar inimigos de Deus amando as coisas desse mundo, irmãos. Essa é a realidade da palavra. Nós estamos vivendo nessa era da falsa verdade. Como nós acabamos de ler lá em 2 Timóteo 4, que as pessoas nem vão aceitar mais a doutrina, a palavra, porque querem viver nas suas paixões e desejos. Mas nós precisamos insistir, irmãos, nessa palavra. Porque nós vamos chegar num ponto que é isso aqui, ó. Mateus 7, 13 e 14. Então disse Jesus, perdão, é o 13. Mateus 7, 13 e 14. Senhor Jesus. Não é isso. Oh, Senhor Jesus. Perdão, irmãos, eu estou no versículo 13. É Mateus 7. Amém, graças a Deus. Oh, Senhor Jesus. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Irmãos, isso aqui é o que nós temos que pregar. A palavra do Senhor, ela não é um comércio. Ela não é uma venda, onde você pode escolher o que você vive e o que você não vive. Que você pode escolher o que você tem prazer e o que você não tem. A palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor é a eternidade, irmãos. Ele não muda. Senhor Jesus, aqui não dá para a gente entrar muito, é claro, devido ao tempo. Deixa eu até ver nosso tempo aqui, irmãos. Já está passando. Não dá para entrar muito, mas aqui é claro que está falando sobre a questão da salvação. Não é sobre aqui está falando sobre o rei, não é sobre a salvação, né? Aqui não está dizendo sobre em você não ser salvo da eternidade. Se você que está vendo esse vídeo pelo YouTube ainda não teve essa realidade da salvação e do reino, ou até mesmo está vendo essa mensagem e não compreende essas coisas, pode deixar no comentário, entrar em contato conosco, que nós iremos ter o maior prazer de compartilhar com vocês sobre essa realidade. Mas aqui está falando sobre a questão do reino, né? São poucos os que entram por essa porta, são poucos que entram pelo reino. Senhor Jesus, porque, irmão, nós estamos indo em direção a uma geração fraca, perversa, que pensa só em si mesmo e em seus prazeres. E a tendência é só piorar, irmãos. Por isso, o Senhor disse em Mateus 11, 28, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, pois o meu jugo é leve, e o meu fardo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, irmão, nós precisamos tomar isso do Senhor para nós encontrarmos descanso para as nossas almas. Porque esse mundo está só definhando. Está indo só para o pior. E não vai melhorar. Se você ainda tem esperança em alguma coisa nesse mundo, peça ao Senhor que lhe eleve para as coisas celestiais. A sua mente, o seu coração, para que realmente esse mundo ele seja apenas como uma peregrinação. Você só venha caminhar aqui como se não andasse por esse mundo. Irmãos, teria muito mais coisa para falar, mas devido ao tempo, irmãos, a gente não vai conseguir falar muito mais. Só compartilhar mais um versículo com os irmãos. 2 Coríntios 3, 5 e 6. 2 Coríntios 3, 5 e 6.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito que dá vida. Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, que aqui é claro que nós não somos capazes de nada. E foi o Senhor que nos habilitou. Ele que te chamou, Ele que me chamou, para que juntos nós venhamos, irmãos, a alcançar esse reino. Mas se de fato nós queremos alcançar esse reino, nós temos que entrar por essa porta que é estreita. Temos que deixar as coisas desse mundo de lado. Como que nós conseguimos isso? Obtendo a coroa. O Paulo amou os irmãos, obteve a coroa dele. A coroa dele era os irmãos. Se nós estivermos juntos dos irmãos, nós temos força. Está havendo pandemia? Está havendo. A gente não pode estar junto? Não pode. Mas todo mundo tem celular hoje. Temos o WhatsApp, que faz transmissão ao vivo. Temos vários aplicativos que conseguem nos dar essa realidade. Então a realidade é que nós hoje somos indesculpáveis. Senhor Jesus, como ministro da nova aliança, é você quem serve o Senhor. Logo, você precisa ser espiritual. Não confie na letra. Não confie na sua letra, nem na sua capacidade, nem no seu diploma. Em Atos 4,13 fala que os discípulos, que os apóstolos, eles eram iletrados. E todo o povo ali, os mestres, os religiosos, estavam surpresos com a tamanha doutrina deles, que eles eram iletrados. Na nossa linguagem hoje, é como se fosse uma pessoa que não soubesse ler. Não estou dizendo que você deva praticar isso. Com certeza, irmãos, ler é muito bom, ler livros é bom, você entender, ter um pouco de conhecimento é bom, sim, ajuda, mas não se apegue a isso. Não foque nisso e não capacite-se nisso, achando que o seu diploma, a sua letra, o que você acha, isso é bom. Porque não é. Nós vimos claro aqui, irmãos, que o Senhor ele não quer nada nosso. E o Senhor tem trago essa mensagem para nós, que a igreja precisa acordar. A gente precisa ser verdadeiro, irmãos. A gente precisa começar a chorar diante do Senhor, a clamar diante do Senhor e ser verdadeiro com o Senhor de quem nós somos e como nós estamos. Irmãos, teria muita mais coisa para falar. Vamos finalizar com Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, só Deus é bom, irmãos. O próprio Senhor Jesus, quando ele ainda estava em carne, sem ser glorificado, disse que só Deus era bom. Agradável. O Pai, em Provérbios 8, diz que o Filho é agradável, é o prazer do Pai. Nós precisamos estar no Filho. E perfeito, qual é o plano perfeito de Deus, irmãos? A igreja lavada e transformada pela palavra. Está em Efésios 5, 26, 27. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu amo vocês e eu preciso dos irmãos. Jesus é o Senhor.